queridos! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus reine no seu lar, na sua vida, na sua família. Eu sou Ivanilde Serafim e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo do quadro Educando os Filhos no Temor do Senhor. E se você ainda não viu os primeiros vídeos, vai lá e assiste. Fiz uma introdução e mais 2 vídeos e hoje já estamos no terceiro vídeo da aula, né, desse quadro maravilhoso. Dentro aqui do Casais de Honra, nós estamos falando como educar filhos nos caminhos do Senhor. E nós estamos começando tudo do início, desde Gênesis, né? Quando foi que Deus instituiu e criou a família. A família foi criada por Deus, foi ideia de Deus, não foi ideia nossa. E a melhor coisa que existe é uma família. Não existe nada melhor do que uma família. Pai, mãe e filhos. É a família que o Senhor Deus nos deu o privilégio de termos. E eu estou aqui hoje para ajudar você na criação de filhos. Você que ainda não tem filhos, mas pretende ter. Ou você que já está esperando um bebê, está grávida. Ou você que já tem um bebezinho em casa recém-nascido. Ou filhos já grandinhos, mesmo crianças ou adolescentes, não importa, nós vamos dentro deste quadro falar de todas as fases, só que nós vamos por sequência, nós começamos no casal antes de ter filhos, e hoje nós vamos continuar no casal antes de ter filhos, e vamos dar entrada na gestação do bebê, ok? Já curta, se inscreva e compartilhe com todos os papais e mamães e casais que precisam se beneficiar com esta palavra do Senhor para a tua vida. E eu estou aqui hoje muito feliz para concluir este lindo tema que é o casal antes de ter filhos. E quero dizer que muitas vezes a gente não consegue ser um casal antes de ter filhos. Mas independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele abençoa a família. E só para esclarecer um assunto que eu falei no vídeo passado, na aula 2, eu falei sobre, né, a dependência emocional dos pais, que a gente precisa deixar pai e mãe. A gente não pode mais depender emocionalmente dos pais. Então, eu vou só esclarecer algo. Você, é claro que sempre vai precisar e querer um abraço de pai e mãe, porque o abraço de pai e mãe é único e só eles podem dar. Tá? De vovó, de tios, de irmãos. Porém, a dependência emocional, aquela carência, não pode existir quando você é casado. Porque quando você tem uma carência, uma necessidade de pai e mãe, significa que você não deixou emocionalmente os seus pais, então você não tem um relacionamento muito saudável com seu esposo, com a sua esposa. Porque o que era para dar para a pessoa que você decidiu passar a vida com ela até que a morte separe, você ainda está dando aos seus pais. Só que você já passou de fase, já constituiu uma nova família. E isso prejudica não só o relacionamento conjugal, mas a criação dos filhos. Todos os problemas conjugais, então este é o tema de hoje. Todos os problemas conjugais e todos os problemas pessoais, que é de origem psicológica, emocional e inclusive financeira, de conflitos, todos afetam diretamente os nossos filhos. Porque eles estão totalmente conectados com a gente e eles são pessoas assim que estão preenchendo, que estão se formando. Então eu sou praticamente meu pai e minha mãe, né? Eu herdei. Então quando eu me casei, eu era metade do meu pai, metade da minha mãe. Totalmente. Com o passar do tempo, depois de casada, eu vou me tornando uma com meu esposo e vou mudando muitas coisas em mim e me alinhando a ele e ele a mim também. Ele vai deixando de ser. Mas ele era o pai e a mãe dele e eu era meu pai e minha mãe. Por quê? É normal, é assim mesmo. Porque nós, né, quando nós temos nossos filhos, eles herdam tudo da gente. Entendeu? A forma de pensar, a forma de acreditar. E ainda que seu filho acredite o contrário de você, ou que você acredite o contrário dos seus pais, mesmo assim, vai ser em rebelião aos pais. Talvez você não concorda com aquela opinião do seu pai ou com aquela opinião da sua mãe,
E aí você pensa o contrário, mas em rebelião. Ou seja, para contrariar aquela opinião que você não concordou dos pais, mas de toda forma é diretamente focado nos pais. Nós formamos nossos filhos a partir de quem nós somos, porque eles estão abertos desde a gestação até virarem adultos a aprender a ser gente, e eles se espelham diretamente na gente. E a gente, sem querer, passa. E muitas vezes tem coisas da gente que nossos filhos nunca viram a gente fazer, mas eles repetem, reproduzem, porque isso está programado dentro deles, porque herdou de nós. Foi gerado de nós, saiu de nós. Então, nossos filhos é muito parecido com a gente. Eu fico observando o quanto os filhos é a cara dos pais. O quanto os filhos parecem com os pais. E muitas vezes os pais falam assim, quem essa criança puxou? Não parece comigo, não tem nada a ver comigo. Mas se você for analisar, tem tudo a ver com você e com seu esposo ou com a sua esposa. Tem tudo a ver com os pais. Entendeu? Vai ter temperamento diferente, perfil diferente, caráter diferente, beleza, mas vai herdar muitas coisas, né, no seu caráter e na sua forma de pensar e de ver a vida, nas suas emoções e no seu psicológico, entendeu? Então, por isso que o tema de hoje é esse. Para que você possa planejar ter filhos, precisa primeiro curar suas feridas, tratar o seu psicológico e ser a pessoa que você veio na Terra ser, viver a sua verdadeira identidade. Ter um relacionamento conjugal totalmente saudável, para que depois você venha ter filhos saudáveis. Acontece muito, é comum muito você ver mulheres se tornando a mamãe dos maridos. Casam e elas são a mamãe deles. Elas cuidam deles como filhos. Elas cuidam literalmente de tudo para eles, como filhos, no dia a dia. Resolve as questões dele em todos os sentidos, em financeiro, pagar contas, cuida da roupa, cuida da comida, cuida de tudo e cuida do emocional e trata ele como filhinho. E eles apenas recebem tudo nas mãos. Isso é uma cultura meio machista. Mas quando isso acontece, que chega um bebê, o casamento vai entrar em crise? Sim, porque a mulher vai ter que dar toda a atenção dela agora para aquele serzinho que depende tanto dela e que só ela pode fazer muitas coisas por ele. Tem muitas coisas que só a mamãe pode fazer pelo bebê. Amamentar, por exemplo, só a mamãe pode amamentar. O papai não tem como amamentar o bebê. Então, o marido ele vai sentir isso e ele vai ficar com ciúmes. Vai falar, agora minha esposa só dá atenção pro bebê. E muitos pregadores e pastores e pessoas que trabalham ensinando casais ensinam coisas que às vezes tornam fardo pra gente e eu não concordo diretamente com essas visões. E eu quero ensinar pra você aqui algo diferente e que é libertador. E eu creio que você vai entender e vai ser abençoado com isso que eu vou falar pra você agora. Quando um bebê nasce, com certeza a prioridade vai ser o bebê. Ah, não, mas a prioridade não é o filho, prioridade é o marido, prioridade é a esposa. Sim, ao longo da vida, a prioridade é o esposo e a esposa, mas no momento em que a mãe está gestante, a mãe está sendo prioridade por causa da gestação. O bebê nasceu, o bebê é a prioridade, e a mamãe também, porque a mamãe precisa ser cuidada, precisa ser amada. E aonde entra o marido nisso aí? Ele vai cuidar da mamãe, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, vai ajudar com as tarefas de casa, vai dar uma força-tarefa, ajudar a mamãe para que a mamãe esteja bem, psicologicamente, emocionalmente forte, para ela cuidar do seu bebê. Então, muitas vezes, antes do casamento, não existe esse alinhamento e essa visão. E aí, tá lá o bebezinho recém-nascido, não, mas a prioridade é o marido. Aí você vai abandonar e negligenciar um bebê porque o marido é importante, aí o marido fica, eu sou importante, ela só dá atenção agora pro bebê e esqueceu de mim. Não, querido papai, você agora, quando você tem um bebezinho, você vai agora focar no bebê, focar em ajudar a sua esposa, ajudar a mamãe,
cuidar dela, para que ela esteja bem, para que o bebê esteja bem. Se a mamãe não estiver bem, o bebê não vai estar bem. E a mamãe fica muito cansada, porque às vezes o bebê acorda no meio da noite e às vezes tá com cólica, às vezes chora, às vezes, né, tem muitas questões que vêm aí. Às vezes o nenenzinho pode adoecer, pode ter um probleminha de intestino preso, qualquer coisinha, porque o bebê é sensível e vai precisar da mãe se desgastar muito para estar atendendo ali um serzinho que não consegue se viver sozinho. Então é prioridade, é o bebê. Até quando, Ivanilde, que o filho vai ser prioridade? Ao meu ver, o filho menor de idade, até ele poder se sustentar sozinho, ele é a prioridade do casal, sim. Porque de tantas pessoas ensinar que o filho não é prioridade, eu observei que muitos filhos estão sendo negligenciados e abandonados. É claro que você não vai deixar seu casamento entrar em crise, você tem que saber equilibrar, como um jogo de malabarismo, equilibrar para que não entre em crise nem o casamento e nem a sua paternidade, nem a sua maternidade. Mas que você consiga atender e colocar prioridade na criança, porque o casamento vai até que a morte separe, mas o seu filho tá passando pela sua vida. Seu filho é uma passagem, é como se fosse, não é, mas é como se fosse hóspedes, porque eles vão passar por um tempo nas nossas vidas e depois eles vão viver a vida deles. Eles vão embora, eles vão constituir a família deles. E isso é lindo. Nós temos que estar preparados para que um dia eles vão, e enquanto estão comigo, enquanto as minhas filhas estão comigo, elas são minha prioridade e eu vou dedicar a maior parte do meu tempo, da minha vida, muito a elas. Por quê? Porque no dia que elas forem embora, eu vou olhar para trás e vou falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiz o que era para me ter feito e não me arrependo, e agora é hora de eu viver uma nova fase da vida. Porque muitas vezes as mamães não conseguem deixar os filhos se casarem. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas negligenciaram os filhos, ou se doaram demais para os filhos, ou doaram de menos, e aí elas sentem um certo sentimentinho de culpa. Uma culpa. Tipo assim, ai, o tempo passou e eu não aproveitei direito meu filho, agora vai embora. Ai, eu vou ficar com saudade porque não aproveitou o tempo em que podia. Não estou dizendo que seu filho vai te abandonar. Não, nenhum filho deve abandonar os pais. E quando os pais são idosos, nós temos toda a obrigação de cuidar dos nossos pais. Nós devemos cuidar deles. Quando eles estiverem necessitados, a gente tem que ajudar e cuidar, sim, os pais quando estão idosos. Mas o que eu estou falando é que naquele momento quando o filho deixa pai e mãe e vai se casar, que existe um sofrimento tanto dos pais, principalmente da mamãe, quanto dos filhos, nessa saída dos filhos para viver uma nova fase. E muitas vezes eles não conseguem sair emocionalmente e nem a mamãe consegue deixar ir. Às vezes o papai também, mas muito mais frequente acontece que a mamãe não consegue deixar ir o filho para viver a sua vida, para formar a sua família, porque fica dependente emocionalmente daquele filho e aquilo se torna um sofrimento. Agora, quando uma pessoa é dependente emocional de outra, sendo de quem for, significa que há uma doença emocional que precisa ser tratada, há uma ferida que precisa ser curada. Porque nós não temos que depender emocionalmente de ninguém. Se é para depender emocionalmente de alguém, é do eterno, daquele que nos criou e nos formou. Mas se você for depender emocionalmente de outra pessoa, você vai sofrer. E isso chama orgulho, isso chama ferida, isso chama rejeição. Então que você possa sarar, se tratar e não seja dependente emocionalmente de ninguém. Porque ninguém pode te fazer feliz. É isso mesmo, nenhuma pessoa nessa terra pode te fazer feliz, a não ser você mesmo que é responsável pela sua própria alegria. Quando você vê que você tá triste, quando você vê que você não está conseguindo estar feliz, não culpe pessoa nenhuma, porque você é responsável por isso. Procure aonde que você pode tratar e ser feliz. Na Bíblia tem versículos que vai nos ensinar sobre alegria. A alegria de Deus e a alegria do Senhor. Mas você precisa buscar em Deus a alegria, porque dele vem a alegria. Jesus, ele é uma alegria. Mas quando nós estamos ligados na videira, aí sim nós podemos estar com o fruto do Espírito que se chama alegria.
Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer pra você, não dependa emocionalmente de filho, de marido, de pai, de mãe, de ninguém, nem de amigo. Muitas vezes as pessoas dependem emocionalmente até de amigos. Não dependa. Mas que essas pessoas maravilhosas que estão ao nosso redor acrescentem a nossa alegria. Que nós já possamos ser muito felizes e transbordar de alegria. E essas pessoas, elas venham somar com a nossa alegria. Aí nossa alegria será completa. Amém? Então, fica aqui a dica. Mamãe, mulher, antes de você gerar filhos, não vá cuidar do seu marido como filho. Trate ele como esposo. Trate como marido. Não sabe como tratar como marido? Estude a palavra de Deus, leia livros, vejam cursos de casais e aprenda a ser uma esposa. E depois que você tiver seus filhos, você vai ser mãe dos seus filhos, vai cuidar dos seus filhos, vai dar prioridade às necessidades dos seus filhos em primeiro lugar. Depois que seus filhos já estiverem grandes, aí você vai mudar a prioridade para voltar a prioridade ao esposo. Tá? Quando seus filhos já são crescidos, já são maiores de idade, já têm capacidade suficiente de se sustentarem, mesmo que morem com você, não tem problema, eles podem morar com você mesmo tendo ainda a idade de se sustentar, agora eles não são mais prioridade, porque já são adultos, não tem mais essa dependência. Então agora você vai focar a prioridade ao esposo e à esposa. O que acontece que a prioridade tem que ser o cônjuge, que muitas vezes não é falado, é porque muitas vezes tem mães que priorizam filhos que já são adultos. Às vezes filhos de 40 anos que tá morando com os pais. Aí a prioridade é o filho e não o marido. Ou às vezes um filho casado, ou uma filha casada, ou uma filha adulta que mora com ela, é a prioridade e não o esposo e a esposa. Aí sim está errado. Mas quando é uma criança, principalmente crianças pequenas, bebês, são prioridades no casamento. Sim, e o marido tem que entender e dar prioridade. A esposa tem que entender e dar prioridade à criança. Os dois estão ali para criar esse ser, para educar uma vida. Pensa como isso é importante, quanto isso é sério. Você tem nas suas mãos a responsabilidade de educar uma pessoa. Imagine quantos filhos você pode ter ou você tenha. Está em suas mãos o poder de educar um ser humano que vai contribuir com o mundo. E já pensou se seu filho ou a sua filha tenha uma atitude extraordinária e traga uma revolução no mundo? E traga uma revolução no Brasil e seja uma grande pessoa de influência? Por que não? Se você fez um bom trabalho, educou bem, né, e criou no temor do Senhor, vai fazer toda a diferença. Agora, para concluir essa aula de hoje, eu quero dizer para você que para os filhos temer a Deus, eles precisam estar emocionalmente saudáveis. Eles precisam estar psicologicamente saudáveis. Ter pais que têm um relacionamento conjugal e um relacionamento com eles saudável. Porque senão nós seremos hipócritas de falar para os nossos filhos de um Deus onde nós mesmos não recebemos de Deus aquilo que nós falamos para eles. Não vivemos a transformação e a mudança que nós queremos pregar para eles. Que nós possamos mostrar com ações. Que eles possam ver o brilho do Senhor em nós. Com a nossa conduta, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa vida emocional saudável, com o nosso relacionamento conjugal saudável. Que haja uma conexão no casamento. Que haja um combinado. Que vocês possam se alinhar os pensamentos, a fim de que os filhos se espelhem. Amém? No próximo vídeo nós vamos falar sobre quando, né, a gente está esperando o bebezinho, quando a mulher está grávida. E nós vamos ler alguns textos na palavra do Senhor para falar desse assunto. Não perca, fica atento, clica no sininho aí, ó, para receber as notificações dos vídeos novos que eu lançar aqui no canal. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Se você quiser perguntar, manda as perguntas aí nos comentários ou me procura no direct e manda a pergunta lá em particular. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.